Vá! Sejam bem-vindos, Agrobar. Muito obrigada. Na mesa de novo, né, Camila? Isso aí. Sejam bem-vindos, amigos. Obrigado. Bem-vindo, Juliano. Então, Eduardo Markman, CEO da Irene Solutions, Rodrigo Bergamini, engenheiro agrônomo, agricultor, Juliano Lupe, administrador, e que mais, Juliano, na Irene aí? Comercial Da Irene. É. Que eu bacana. diria que tu está no papel mais fácil, porque depois que a gente explicar esse produto, todo mundo vai se dar... Eu acho que o produtor já se deu conta, né? Vai ser fácil essa tarefa. Acredito que em 3 anos vocês já vão estar com a tecnologia pulverizada, pelo menos. Eu já estou fazendo os meus planos, porque quanto mais eu penso, mais eu vejo benefícios. Cara, Sem dúvida. eu queria saber a origem da empresa. Posso só fazer um agradecimento primeiro? Claro, deve. Porque se não fosse os nossos patrocinadores, esse momento não estaria sendo possível aqui hoje. E gostaria também de enfatizar que a gente já trabalhava anteriormente nas nossas propriedades com esses patrocinadores, então são trabalhos nos quais a gente acredita. Bayer, gigante mundial aí, que acredito que a maioria das pessoas conheça e tem alguma relação, precisam da Bayer não só no campo quanto na farmácia. A Pioneer Sementes, que também comprou a nossa ideia desde o início, e todos esses produtos que a gente está citando aqui, todos eles vão se beneficiar da tecnologia que vocês vão apresentar aqui hoje. E a Jato, né, que ligação direta com a questão da pulverização seletiva, então todos aqui afins no mesmo propósito. E podemos dar continuidade aí, Cris? Isso. Mas antes de eu fazer a pergunta, vamos molhar o bico, né? Com certeza. O que vocês estão a fim de beber? Eu vou tomar um vinho. Vinho não, um suco de uva. Suco? Já tem Branco. dúvida. Balançou, tá que titubeando. Balançou. Já Depois, está quem sabe, titubeando. Vamos no vinhozinho. Vinho? Perfeito. Então- Edson, para mim vai ser uma espumante. Então, ótimo. Tudo agro, pessoal. Isso aí, a ideia é mostrar o agro para o pessoal da cidade. Eu queria saber da origem da empresa. Você explicasse como ela surgiu, para depois nós começar a falar do produto. Bom, acho que a origem da empresa tem muita correlação com a minha origem pessoal, né, e profissional. Meus pais são do interior do estado. O meu pai era de Lajeado, já falecido, né, e minha mãe de Feliz, Alto Feliz. Então, os dois trabalhavam na agricultura, mas agricultura bem familiar, assim, não o agronegócio que é hoje, também há um tempo atrás, e vieram para São Leopoldo, né, que era uma cidade mais cidade realmente, e eu tive muito contato com o agro, assim, quando criança, né. Mas depois, na vida profissional, a minha primeira empresa, que foi consequência do trabalho do meu pai, foi a TOT, né, que é uma empresa na área da saúde, então, que faz agora em janeiro 15 anos, e a gente fabrica equipamentos médicos, então desfibriladores, monitores. E lá a gente tem muita tecnologia embarcada, inteligência artificial, semicondutores e muitas regras de qualidade, né? Então a fábrica tem qualificação Anvisa, tem normas muito rígidas. Só que a gente estava procurando um outro mercado, né, que tivesse um potencial tão bom quanto a saúde ou maior, né? E o Brasil sempre foi agro. Então a gente foi vendo algumas tecnologias e buscando alguns recursos, né? E a primeira ideia que a gente teve foi derivada assim, da necessidade de amigos, que era a pulverização. E a gente começou com um drone pulverizando, depois um robô pulverizando. Mas a gente via que a pulverização faltava assim, uma tecnologia diferente, porque o bico e a forma de pulverizar acho que estava estagnada há muito tempo. Então veio a ideia de fazer uma pulverização focada onde precisava. Então a gente, com o know-how que a gente tinha da outra empresa, foi criado um spin-off, né, que foi a Irene Solutions, né. As duas empresas têm um pouco de mitologia no nome, né? Então a TOT vem do nome grego, né? da saúde, né? E Irene é voltada mais ao meio ambiente, a parte natural, né? Por consequência também é o nome da minha mãe, né? Minha mãe se chama Irene. Ah, bem legal. Então Irene e Eduardo ficou
e Irene Solutions. Quando a gente entrou com o projeto do Save Farm, da pulverização, a gente usou mais o brand do Save Farm, né, a marca Save Farm, por ter uma conexão maior com a agro, né? E quando me perguntam assim, hoje é como se fosse a Brastemp e o Whirlpool, né? O Whirlpool é a fábrica e o nome comercial mais conhecido é a Brastemp, né? A gente ainda não está do tamanho da Brastemp, mas logo talvez chegaremos lá, né? Eduardo, aproveitando as tuas falas, a gente que trabalha com agronegócio já faz muitos anos e conhece os pormenores do setor, a gente consegue fazer um paralelo muito interessante sobre as tuas atividades anteriores e agora, que é a questão da saúde. Tu trabalhava com material hospitalar e a gente que conhece o agro, a gente trabalha com saúde também. Muitas vezes acontece o mito de acharem que é o contrário, que o defensivo agrícola, que a pulverização está lá, na verdade, causando malefícios à saúde. Mas a gente que tem o conhecimento de toda a tecnologia agregada, na questão das moléculas, na questão dos impactos ambientais, a gente sabe que todas essas ferramentas, elas visam uma única questão, que é lá no final de todo o processo a segurança alimentar, que nada mais é do que a pessoa ter a possibilidade de se alimentar de forma saudável e com quantidades suficientes. Então, o produto que a gente vai mostrar aqui hoje, vem só agregar, não vejo nenhum antagonismo aí nas suas questões. E hoje, na realidade, o veneno e o remédio, o que muda é a dose. É a dosagem. Né? Então, a gente desenvolveu essa tecnologia e eu acho que o diferencial, hoje, se tu tirar todos os agroquímicos da produção agrícola, tu vai ter que dobrar ou triplicar a área, né? Tem vários estudos referentes a isso. Então, Sri Lanka resolveram tirar a Amazônia para botar... O Sri Lanka, a pessoa lá, o presidente que ganhou a eleição, ele tinha o propósito de tirar os químicos da lavoura. Proibiu adubação química, proibiu pesticidas, os defensivos. E isso não ficou só num plano de governo, isso Ele foi realmente foi efetivado feito. E virou um caos no Sri Lanka. Sem dúvida. Passaram fome e tiveram que voltar atrás. Então, o buraco é mais embaixo, é importantíssimo. Até porque, por conta no Japão também, digamos, por consumo per capita, é o país que mais consome e a expectativa de vida é a mais longa. A mais longa, né? Então, a gente pode fazer diretamente esse vínculo, primeiramente, mas não com o defensivo agrícola em si, porque isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, e essa é uma questão do nosso programa, trazer informação, que a pessoa não consome o defensivo agrícola. O defensivo agrícola ele é consumido pela planta e depois de cumprir a sua tarefa, ele é uma molécula degradável que, que simplesmente desaparece da composição e o alimento chega na prateleira. Outros químicos que não têm esse impacto. E o que chega na prateleira? Índices muito baixos, né, que comprovados cientificamente que não tem efeito cumulativo na pessoa e que não vai causar questões contrárias à saúde. E o Japão é um exemplo perfeito para falar sobre isso, que maior longevidade do mundo, maior aplicador de defensivos agrícolas. E por quê? Porque dentro de uma ilha, tu não tem espaço sobrando, tu tem pouca área, tu tem que produzir o melhor possível. Eu sempre falo do exemplo da cerveja. Para a cevada ter o índice necessário para ser fabricada a cerveja, tem que ser uma cevada de primeira, de alta germinação. Excelentíssima qualidade. E como que a gente obtém essa qualidade? Através do uso das ferramentas. E uma delas, imprescindível, é o defensivo agrícola. Isso aí. Sem dúvida, e agora com um uso bem mais racional, né, da forma. Isso. Perfeito. Então, o que é e para que serve a aplicação seletiva de defensivo? Cara, a aplicação seletiva, ela nada mais é do que uma aplicação, acho que usando o bom senso, certo? Então, hoje na agricultura, a gente vai meio que ficar na aplicação de herbicidas, que é no caso que o nosso equipamento hoje desenvolve, né? Então, a aplicação seletiva nada mais é do que aplicar somente em cima do alvo, né? Então, se tu tens um inso na tua calçada da casa, tu não vai aplicar em cima da calçada inteira para alocar o produto só aquele inso lá. Então, hoje, com
esse equipamento que a gente conseguiu desenvolver através de algoritmos, visão computacional, toda a questão, né, Eduardo, de inteligência artificial, a gente consegue definir o que é o alvo ou não, né? Então é uma aplicação extremamente eficaz, né? E que carrega um monte de benefícios na questão de ambiental, ecológica, tudo, né? É uma quebra de paradigma, falando de pulverização. Vamos falar em termos mais conhecidos. Tu deixa de aplicar em área total para aplicar somente onde tem planta, ou onde a planta-alvo, onde for necessário. Então, em alguns casos, né, tu reduz aí a mais de 90% a necessidade de água, de molécula, enfim, para tu fazer aquela atividade que ora é necessário para a cultura, né? Perfeito. Eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho importante para quem está nos assistindo entender. Hoje, não só no Brasil, mas no mundo, existe quase 8 bilhões de pessoas para serem alimentadas. E parece muito simples. No entanto, não é. A gente, para conduzir essas lavouras de altos rendimentos, é necessário primeiro o uso dessas técnicas, dessas tecnologias. Vamos aproveitar, né? E o que acontece? Por que a presença de ervas daninhas é tão prejudicial à nossa lavoura? A pessoa pode pensar, são apenas algumas ervas ali que não impactam no sistema. Elas impactam porque a gente visa, numa mesma área, não havendo assim a necessidade, por exemplo, que é tão questionada hoje, da derrubada da Amazônia. Isso a gente jamais seria apoiador de um desmatamento ilegal, por exemplo. E, no entanto, para isso ser possível, com o crescimento populacional que vai continuar acontecendo aí nos próximos anos, o Brasil tem a obrigação e a possibilidade, isso é uma coisa real. A gente tem condições ainda e está sendo cobrado que a nossa produção aumente em 40% até 2050. Então, a única forma de fazer isso é garantindo os rendimentos máximos. E a erva daninha, ela nada mais é do que uma concorrência dentro da lavoura, que no caso de uma planta, por exemplo, isso é apenas um exemplo, soja, milho e trigo, ela vai estar ali concorrendo por espaço, por nutrição, por água e por energia solar, que são os componentes do que a gente torna de lavoura para alimento. Então, colocado esse conceito do porquê que é tão importante uma lavoura limpa, uma cultura limpa, saudável, sem concorrências, aí entra o serviço de vocês, né? Que é conseguir hoje, em vez de entrar e fazer toda aquela pulverização, a gente trabalha com tecnologia constante, então é natural que os processos vão se alterando no decorrer do tempo, e até então o agricultor vinha pulverizando toda a área, mas já lembrando que os defensivos são seletivos. Ele vai ter atuação onde ele deve ter atuação, folha larga, folha estreita, a buva, que é um tendel, né, na lavoura. Então uma das agora... que mais incomoda, né? Que acho que... Mas mesmo ele sendo seletivo, ele causa um impacto na cultura, né? Então a produtividade vai ser reduzida. Claro, as fitos que a gente tanto luta contra, né? Então agora, cada vez mais, produzir mais é mais ir no detalhe. Antes a gente fazia algumas coisas que mudavam de maneira brusca. Agora a gente tem que ir detalhe a detalhe. A gente entende que o futuro da agricultura é tu fazer um tratamento planta a planta, plantinha a plantinha. Conversar com ela, diagnosticar ela, tratar ela planta a planta. E continuamos aí no conceito da agricultura de precisão, né? Fazendo uma analogia ao atendimento de um supermercado, né? Qual que é o melhor atendimento? É aquele mercadinho lá de bairro que a pessoa lembra de ti, né? Hoje, as tecnologias estão ajudando o supermercado e os e-commerce, as plataformas, a entender o cliente. Já vem um diagnóstico dele como se fosse um mercadinho. Já vem um relatório para o vendedor lá, essa pessoa compra tal e tal coisa. O agro vai estar recebendo tecnologias dessa forma. Então, hoje, através de análise de imagem e inteligência artificial, a gente consegue identificar o que é planta e não é planta, em vez de jogar uma quantidade grande no solo, que vai ter o seu impacto ambiental, a gente está jogando só em cima da planta. Isso é economia e diminuição dos impactos ambientais, né? Menos ativo jogado fora. Não, e não é apenas no momento de racionalidade. Não é apenas no momento que tu entra na lavoura e vai colocar o ativo em toda a lavoura.
Depois, Cris, eu gostaria que tu explicasse um pouco sobre o que é fito, porque a gente tem que trazer todos esses conceitos, né? Por mais que as outras plantas da lavoura, que a gente não está avisando matar ou se livrar, não sejam tão suscetíveis a esse tipo aos defensivos, né? Eles podem, em algum momento, causar uma fito nessa planta, que nada mais é do que o quê? Uma injúria, né, que a planta tem pela absorção do herbicida ou do inseticida ou alguma coisa que pode causar essa injúria, né, e ela vai ter que cicatrizar, metabolizar e vai perder tempo e energia, porque tudo na agricultura é energia. E o que a gente quer que a planta possa canalizar essa energia no quê? Produção, alimento. Isso aí. Lembrando que a buva que tu comentou é uma planta daninha, né? O pessoal às vezes sabe, mas o que é buva? Uma planta daninha de difícil controle, que está amplamente disseminada, não só no Rio Grande do Sul, como acho que vocês que rodam o país podem dizer, Brasil todo, né? Brasil todo. E essa questão do... Eu moro em apartamento, eu tenho buva até no 8º andar. Nossa, eu vi uma buva no vaso da minha vizinha do 3º andar. Elas não têm limites, gente. Se tu andar na cidade, olhar as frestas de calçada, tem buva. É dominado por buva. E as pessoas têm muito medo da agressividade das nossas moléculas, né? No entanto, as pessoas muitas vezes não se dão conta que o que a gente tem de ferramentas no mercado não consegue fazer o controle de uma simples buva. Quando vira o ano, eu tenho o hábito de mandar uma mensagem para os meus amigos e eu coloco, tenha resiliência de uma buva nesse ano. Isso aí. Todo agricultor entende a piada, porque não tem princípio ativo, não tem molécula que nos liberte da desgraça da buva. É isso aí. Regionalmente existem no Brasil vários problemas como a buva, mas a buva está presente em todas. Tem outras plantas daninhas mais para o norte que tem essa dificuldade. Né? Exato. E eu acho que o manejo atual, ele começou a gerar as ervas daninhas resistentes, né? Que na medicina acaba, né? Que é o uso de remédios causou superbactérias, né? Então, no agro, a forma que foi adotada está gerando ervas daninhas resistentes. São as mutações que a gente não consegue fugir. E o desenvolvimento e as adaptações, que acaba que a planta fica resistente, exatamente como um ser humano. E às vezes me é colocado que, esses dias eu ouvi uma que foi muito boa, que foi a seguinte frase: vocês não precisam de mais moléculas, porque vocês já têm um kit funcional para a produção da soja. Então, isso não podia estar mais longe da verdade, porque como a gente trabalha com seres vivos, assim como a gente cria, tu tem que ter uma gama de moléculas maior para tu poder rotacionar esses princípios ativos, né? E tu evitar que ela se torne resistente. E também com o advento das sojas RR, chamadas as transgênicas e tal, né? Que nada mais são que plantas que são resistentes à aplicação do glifosato. A própria pesquisa e a parte das multinacionais ficou um pouco aquém de desenvolver novas moléculas eficazes, né, no controle das ervas daninhas hoje, né, de certa forma impactando também. E quando se consegue uma molécula nós estamos tendo uma dificuldade de largar no mercado, porque o pessoal acha que é mais veneno. E não, as moléculas novas, elas têm o princípio de serem menos persistentes, menos tóxicas, né, mais seletivas e mais biodegradáveis. Então, quanto mais moléculas virem, na verdade a natureza agradece. Tem várias moléculas que estão aí no mercado para serem lançadas, que estavam nesse pacote, que falavam o pacote do veneno, que são biológicas, não são nem químicas. Então, nós estamos indo para um outro patamar de controle de insetos e doenças que é muito mais sustentável. E o projeto, a tecnologia Save Farm, ela ajuda até nisso, né? A gente pode ter moléculas que antes não se justificavam financeiramente a área total, que agora tu vai fazer uma mudança de manejo e poder colocar de forma seletiva. Então, muita coisa ainda eu acho que vai ser modificada, porque é uma ferramenta nova, então o produtor vai conseguir estabelecer novos manejos, porque ele tem uma opção a mais agora de fazer manejos que ele não podia fazer. Isso eu queria perguntar. Então, qual o benefício que o agricultor vai ter com essa nova tecnologia? Eu acho que um dos maiores, digamos, hoje, a parte produtora vislumbra de maneira mais
clara é a questão da economia, né? Custo, né? Mas independente do custo, a gente traz várias benesses, né? Que porventura a gente não consegue mensurar, né? Ou pode também, né? Então é consumo d'água, a gente ter possibilidade de flexibilização de aplicação. Por que consumo d'água? Explica isso para nós. Cara, o consumo d'água em função de que hoje, em função de um cenário de incidência, a gente vai partir do consumo d'água. Por exemplo, tu tens uma incidência de uma erva daninha em cima de uma lavoura e ela perfaz 10%, certo? Da área. Da área. Como tu vais aplicar só nesses 10% aí, não no 100%, né? Isso vai te gerar uma economia, então, de combustível no equipamento, porque o equipamento ele tem uma autonomia definida, né? A cauda vai quantos por cento de água? Varia. Vai variar. Dependendo mas, do molhamento, da necessidade, então, tamanho de gota. Tu tem um impacto na logística da água, no trabalho, demanda de mão de obra, exposição, no próprio a capacidade operacional da máquina, como tu não vai estar fazendo paradas, a máquina não para, então ela continua aplicando. Tem uma continuidade no trabalho, conseguindo fazer uma área maior por dia. Isso, né? Não é só o produtor que ganha, que economiza na hora de o mais aplicar. legal, Camila, sabe o que é? É que a maior benesse vai lá para a ponta, que é o produtor rural, entendeu? Eu vou discordar Eu acho que quem ganha é o consumidor eu acho final. Que é muito indo mais lá longe. na ponta, Vamos botar nisso aí. porque no momento, a gente sabe, tu sabe, porque tu também é produtor, no momento que a gente assina a notinha ali. Da compra dos insumos, Da né? compra do defensivo. O quanto isso pesa no teu orçamento. Caro. E claro que na questão da soja, do milho e do trigo, a gente é tomador de preço, nós somos vendedores de commodity, quem forma o nosso preço é o mercado internacional. Então, a única forma de a gente ampliar o que sobra no fim da safra é fazendo o controle de maneira dos racional custos. dos custos. Gestão. Então, Gestão. Aí, É uma baita ferramenta para gestão. Exato. Aí o que sobra quando sobra dinheiro a mais no meu bolso? O que acontece? É mais dinheiro circulando na economia. E para mercado interno, tirando essas questões das commodities, que a maior parte vai para exportação e mercado interno também, quando tu reduz o custo de produção e tu vai vender o teu material lá, teu produto diretamente ao consumidor final, ao supermercado, mas lá na ponta da cadeia. Mais acessível, né? Exato. Se é mais acessível para ti produzir a carne, a alface, a fruta, isso em qualquer setor, baixou o custo, eu vou poder ofertar um valor mais competitivo. Acessível no mercado. Então, isso afeta diretamente esse conceito da produção com sustentabilidade, não só ambiental, mas também social. Isso afeta quem está lá na ponta. Quem vai no supermercado afeta todos nós, pois a gente produz alguma parte do setor alimentício, mas a gente não produz todas as partes. Então, eu sou produtora, mas eu vou no mercado. O Cristiano vai no supermercado. Então, todos nós somos afetados nessa questão. A cada momento que se gera uma economia na produção, é benéfico para toda a cadeia. Dentro e fora da porteira. Né? Exatamente. Pra todo mundo, né? Então, esse produto vem a calhar. E como a agricultura não para de evoluir, né, Juliano? É isso aí. O rumo é esse aí mesmo. Cada vez mais operacional. A grande sacada dessa ferramenta, eu chamo de ferramenta, mas tecnologia, enfim, é a racionalização dos recursos, sejam eles agroquímico, molécula, água, mão de obra, diesel, tudo é recurso. Equipamento, o desgaste do equipamento. Tudo. Exatamente, a necessidade da aquisição de uma nova máquina para dar conta de uma área, que quando você potencializa o uso do teu pulverizador lá, né, ele pode representar a necessidade de não compra de uma segunda máquina. Então, tecnologias como o Safe Farm, como a pulverização seletiva, elas racionalizam o recurso. E não é só esses recursos, tem mais um recurso que muitas vezes a gente deixa de citar, que é a minha folha de pagamentos lá fora. Que não é que o agronegócio hoje em dia não queira gerar empregos, pelo contrário, ele gera muitos. Agora, a gente sente no nosso dia a dia os impactos do êxodo rural. As pessoas hoje gostariam... Eu, por exemplo, vivo na cidade, mas me desloco sempre que necessário até o campo. É muito difícil tu ver agora pessoas que se disponibilizam nessa geração a estar morando no campo. Então, para eu colocar uma terceira, quinta, 10ª pessoa a trabalhar na minha folha de pagamentos, não é tão fácil.
A agricultura brasileira está tomando um rumo muito parecido com a agricultura americana, que na qual pouca gente no campo. Pouca gente no campo, alta tecnologia agregada. O envolvimento maior da família. Da mesmo, família, exatamente, porque as pessoas querem morar nos centros urbanos. Então, muitas vezes, por mais que o dinheiro esteja no agro hoje, é muito complicado de colocar alguém. Então, essa ferramenta, ela vem acrescentar em tantos setores que chega a ser complicado de colocar todos aqui, né? Eu tenho uma pergunta, para instalar o Safe Farm no meu pulverizador, é difícil, é fácil, demora? Então, como é que é essa instalação? É uma coisa complicada? A tecnologia, sim, a gente se utiliza do equipamento que o produtor tem, né, dispõe na propriedade para a gente fazer o uso dessa tecnologia na operação. Então, a gente, em primeiro lugar, qualquer equipamento de pulverização, a gente consegue fazer a instalação. Jacto? Dá para botar no Jacto, Juliano? Isso aí. Inclusive, a gente, é um dos mais vendidos. Olha aí, ó. Inclusive, hoje mesmo tem uma turma instalando num equipamento lá no Mato Grosso, num Jacto. Esse é um ponto. Então, a gente adaptou a nossa tecnologia a qualquer equipamento e a qualquer tamanho de propriedade. Então, ele não tem uma propriedade de 50, 100, 200 hectares, a gente vai adequar a nossa tecnologia ao equipamento que o produtor dispõe para fazer os tratos culturais, né, da produção dele. A instalação, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do equipamento, então a gente tem um time de engenharia que faz o estudo da barra do pulverizador, se ela ainda é inédita para nós, então a gente faz esse trabalho, se a gente já... De adaptação para instalação de fixação. Exatamente. Se é uma barra que a gente já tem esse trabalho de conhecimento dela, vem um kit, a gente instala em torno de um dia. Nossa, né? um dia? Um dia, ao findar do segundo dia, a gente está fazendo pulverização já com o operador treinado. E na nossa realidade aqui, que Rio Grande do Sul ainda tem um grande desafio, que a gente tem uma área praticamente parada durante o inverno, muita área de pousio ainda, ou de coberturas, né, para fazer a produção solo. Eu posso plantar hoje os dias que leva para germinação e posteriormente logo vou estar precisando da aplicação. Dá tempo de fazer. Exatamente. Até depois o Rodrigo, o Eduardo podem falar. Eu cheguei não faz muito tempo ao time, eu cheguei fazem 2 anos com o propósito de escalar a tecnologia comercialmente a nível nacional, Edson. mas o Rodrigo principalmente participou mais desse processo de evolução do produto, da ideia que saiu lá do Eduardo, da turma do Eduardo da engenharia, a trazer para o campo e torná-la aplicável à operação, né? Não, mas é totalmente aplicável. Esse período todo que ela ficou evoluindo, várias questões foram tomadas de precaução que não tivéssemos. Aquela linguicinha aí atrapalha todo o raciocínio, né? Desculpa, meu amigo. Come essa carne aí atrapalha uma carne todo. E volta. Que o equipamento Tá muito bom isso aqui. Que o equipamento não trouxesse nenhum tipo de limitação ou problema à operação. Então, o fato dele ser de uma instalação rápida, não demorada, que a gente pudesse fazer em qualquer local, ou na sede, ou no meio da lavoura mesmo, né? A gente tomou todos esses cuidados. Não, Mas o Rodrigo pode explicar um pouquinho melhor o que foi a evolução, né, daquilo que o Eduardo entregou para o time de campo, a evolução da adaptação da tecnologia, né? Acho que também tu pode falar, Rodrigo, além dessa evolução, como é que é o equipamento, que nem eu vi já a gente vê muito na internet, acho que produtos similares, eu vi que um é tipo um feixe de luz. Como é que é o de vocês? Como é que trabalha isso aí? Como é que é essa montagem? Bom, o produto ele funciona, o que a gente tem de diferencial hoje, botando assim em linhas gerais, né, da concorrência, hoje eu acho que tem Lembrando que a Safe Farm é brasileira, né? Eu acho que é importante falar, fazer esse comentário. Não, peraí, gente, é brasileira. Tecnologia e tá ali né? em 4 irmãos. Irmãos, inclui Porto Alegre também, né? Não, inclui Porto Alegre, tudo bem, mas está aqui do nosso lado. E eu posso dizer hoje que vocês são ponta no mundo?
Eu acho que sim, Sim. hein? Eu acredito que sim, em função assim, o que ocorre hoje? Hoje, comercialmente, a gente teria, acho que 2 concorrentes mundiais na linha, né, Eduardo? Que são produtos específicos para pulverização seletiva. Do sul pro mundo. Do sul para o mundo. Então, tipo assim, e um diferencial que a gente tem, a gente consegue analisar a imagem, né? Então, a gente trabalha com a denominada machine learning, né? Então, o que é? É uma tecnologia que veio que tu treina, digamos, máquinas para desenvolver um tipo de operação, certo? Então, tem toda uma inteligência que a máquina define o que é para fazer ou não, né? Assim, tá tentando traduzir a uma linguagem mais simples. A gente, com a tecnologia de análise de imagens, né, a gente consegue... São câmeras. Eles são câmeras posicionadas a cada metro de barra. Então, a cada 1 metro de barra tem uma câmera, uma barra de 30 metros, vão ter mais ou menos 30 câmeras. Essas câmeras, elas adquirem imagem e processam. Na própria câmera tem um processador lá. Então, Cada câmera tem um processador? Cada câmera tem sua decisão, tem seu processador e ela toma a decisão de pulverizar ou não. Então, ela vai adquirindo imagens numa velocidade muito rápida e tomando essa decisão em menos de milissegundos. A tecnologia que se chama aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, é eu capturar um banco de imagens muito grande e classificar eles. Então, a gente adquire imagens, os agrônomos classificam, isso aqui é uma buva, isso aqui é soja, isso aqui é... Para ela entender o que tem que ser feito. Apta para definir e aí os engenheiros pegam isso e através de algoritmos já usados com esse fim, né, traduzem isso depois num novo algoritmo que vai ser implementado nessas câmeras, e aí ela não tem conexão mais com a internet, nada, elas rodam ali, esse novo algoritmo foi criado através de um banco de imagens muito grande. E se uma dessas câmeras, por alguma razão, é tapada? Estou aplicando Falhou. trigo. Uma falhou. Uma falhou. Tem uma planta que fica depositada na frente da Isso câmera. aí, digamos assim, elas foram o esquema da engenharia desenhou o projeto de forma a que a gente pode ter quebrado o cara está aplicando numa cerca lá e quebrou a câmera num moirão de cerca e tal. Então, o que ocorre? Tu tira fora as válvulas, né, que são válvulas PWM, que elas modulam a aplicação. É um item um pouquinho mais técnico, né? Mas a gente abre mão da economia para o operacional não parar, entendeu? Então, aquela câmera que não está operacional, ela não vai influir em nada no resto da operação. Mas Aí aquela faixa daquela linha segue natural. Aquela faixa vai ficar pulverizando. De maneira convencional, como uma pulverização Um problema técnico, convencional. a gente sempre abre mão da economia pela eficiência. eficiência. Para ter o controle. A válvula PWM, falei certo? Isso. Ela é o que dá o compasso, me corrijam se eu estou errada, é o que dá o compasso entre a velocidade do trator ou do autopropelido, que é o pulverizador que já vem com o trator, né, acoplado. É ela que faz essa função? A válvula PWM, ela entra especificamente dentro de um módulo que a gente tem de aplicação que a gente preconizou como taxa mínima, entende? Tá. Então, o funcionamento do equipamento a gente trabalha em 3 módulos. Tá. Né? Um deles é a taxa mínima, a qual a gente consegue locar o insumo de maneira uniforme em toda a área com uma dose que é de controle para as plantinhas pequenas. E quando as câmeras localizam plantas maiores, a gente tem condição de duplicar ou triplicar a dose. Muito Para ser legal. efetivo Então, no controle Além dessa... do ele que... regula a saída. Isso. Perfeito. Então é uma válvula, simplesmente é um solenoide, né? Que a nossa, ela pulsa, ela abre e fecha 20 vezes por segundo. Ela trabalha em 20 Hz, né? E além disso, ela também consegue te dar um controle muito mais consistente da pulverização, né? Então a gente tem condição de selecionar uma gota que seja efetiva em cima de um alvo, independente de onde está alocada em cima da planta, né? Para manutenção da pressão. Então a gente tem uma variação de velocidade da máquina muito maior que normalmente se tem com a tecnologia que se tinha anteriormente, né? E isso aí te gera uma capacidade de pagamento também, de diluição do custo da máquina, né? Do equipamento do Save Farm,
Ao longo de não estar trabalhando com seletivo, mas com inseticida, com fungicida, né? Dependendo da máquina, se ela é predisposta no padrão ISO, né, Eduardo, a gente consegue agregar o bico a bico, que numa máquina queria fechar, tipo, 6 sessões, né, 30 metros. Então tem aí já mais a uma cada economia. 5 metros a gente Sim. vai estar fechando o biquinho, quando entra na área já aplicada, biquinho a biquinho, sabe? Perfeito. Cada ponta, né? Não, então, Juliano, tá Não. fácil o teu papel, né? Mas eu acho muito fácil. O Juliano ganhou o cargo dele por causa de um New Balance. Se vende sozinho o produto. Sim. Ele ganhou o cargo dele por causa de um New Balance. Sim. Eu, que sou agricultora, não vejo a hora de implementar o sistema na minha lavoura. Gente, vamos dar uma parada aqui, vamos molhar o bico, Vamos lá. tomar Isso aí. um golinho aí. De pra- ferre, tá E arrasando comer um hoje pouquinho na dessa tábua carne de e a gente carnes. volta no Tá próximo top, né? bloco. Obrigada. Agrobar. De volta então com o nosso segundo bloco. Pessoal, para abrir esse momento, duas coisas que eu quero ressaltar que eu achei interessantíssimo na proposta de vocês. Primeiro, numa lavoura como a lavoura de algodão, que o produtor às vezes tem que entrar de 3 em 3 dias para fazer a defesa daquela produção. E em um dia vocês instalam o sistema. Então, não tem como atrapalhar, o funcionamento da lavoura continua exatamente o mesmo e é botar o sistema e começar a trabalhar. Outra coisa, como o sistema é de metro em metro, pulverizadores pequenos, pulverizadores grandes, isso é adapta interessante. a Como qualquer é que é isso? tamanho de agricultura, né? Se a minha terra é menor, maior, média, tanto faz. Eu posso colocar esse sistema de vocês tanto no autopropelido como aquele de arrasto também. Posso? Pode, até montado também no terceiro ponto, né? Que é o O menorzinho, que é o né? terceiro ponto, para quem não sabe? O terceiro ponto é o levante hidráulico do trator, que ele suspende uma equipamento. porta-ferramenta, né? Então, além de um pulverizador, o cara pode botar um arado, sei lá o que mais, né? Tudo. É uma porta-ferramenta, Uma né? semeadora. Eu comentei que a gente tem uma apresentação na qual faz jus a isso aí, né, Juliano? Até brinquei, se o cara quiser botar, lógico que é impraticável na questão financeira, mas se o cara tiver um aplicador costal elétrico com 12 volts, a gente tem a possibilidade de montar o sistema, né? Com uma câmera Com só. uma câmera só. É o que a gente e- precisa, né? A gente precisa Interessantíssimo. 12 volts para fazer a tecnologia funcionar. E claro, uma bomba, né? Um reservatório parte de da água, sim, a parte de pulverização. Juliano, então a gente já viu que a tua parte da venda, da comercialização, uma barbada. Ah, sim, claro. Então- Não, e justifica isso o fato de eu estar aqui, né? Porque daí Tu qualquer pode um estar aqui pode batendo fazer um papo com a gente na nossa mesa de bar, né, Juliano? Porque é um baita produto. E agora eu quero saber de ti, quem faz parte dessa cadeia? Que profissionais compõem Esse time. esse time de vocês? Talvez esse seja um ponto extremamente interessante de comentar, porque, como eu falei há pouco, eu tive contato com o Safe Farm há 2 anos, quando o produto já estava pronto para ser escalado comercialmente, além dos limites do Rio Grande. Esse Aqui. papel de ele estar pronto para ser escalado comercialmente é o cara aqui, Rodrigão. Foi até então tinha sido o trabalho da equipe do Eduardo, que lá na equipe do Eduardo então tem Pessoal do produto programador, hospitalar é, querendo entrar no agro. Exatamente. Aí teve que passar no crivo do agricultor para dizer isso aqui tá ok. exatamente. Resumidamente é isso. Então assim, quem compõe hoje o time do Safe Farm? O Eduardo já se apresentou, então o time dele de engenharia, que migrou de uma empresa de medicina, né, de equipamentos médicos. Interessante como demanda de mão de obra de diferentes áreas. Exatamente. Então lá temos vários programadores, tem engenheiro elétrico, engenheiro de computação, né, Eduardo? De produção, enfim. Aí temos o time de agrônomos também, né, quando cai mais na expertise do campo, né, de conhecer da cultura. Aí tem alguns da parte de administração, eu incluo nessa área, com experiência em vendas, né? Montador, técnico, montador. eletrônica, a gente no RH, administrativo, Nós temos alguns financeiro. produtores rurais que são nossos validadores, né, das tecnologias, das funcionalidades, do qual o Rodrigo é um dos principais. Bom, se na
concepção do produtor, ela atende, então a partir dali nós temos o aval de comercializá-lo. Aí temos outros profissionais também na parte de comercial, né, que também já tinham experiências no segmento, mas o que é importante dizer é que hoje o agro, essa é uma empresa, né? Existem várias empresas hoje, várias oportunidades para profissões que eram mais voltadas ao profissões urbanas, vamos dizer assim, marketing e propaganda. Nós temos o Noronha, que é nosso responsável pela área do marketing, que não tem uma formação no agro, mas que teve, ou ele já tinha, e hoje trabalhando com agro. Trabalha com agro. Então, assim, o marketing para o agro tem que ter algumas peculiaridades, saber que o milho é milho e não é trigo, entende? Então, isso é um recado que o mercado está dando para as universidades, que sim, é possível, precisa formar marketing e propaganda voltada ao agro, formar RH voltado para o agro, formar programador voltado para o agro. Existe uma demanda gigante hoje por profissões por mão de obra, por profissionais que teoricamente eram só formados para o mercado mais corporativo, urbano, e que hoje o agro demanda, a fazenda demanda, a empresa que está fornecendo equipamento, tecnologia para a fazenda demanda. Eu tenho toda a minha vida voltada ao agronegócio, sentei em vários segmentos e com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, o agronegócio hoje é o segmento, se não o mais, um dos que mais demanda de conhecimento e que mais usa a tecnologia. Por exemplo, provavelmente nenhum de nós aqui que está sentado nessa mesa vai usar um piloto automático hoje para voltar para casa. Nem o Eduardo que vai a Porto Alegre, ou que vai a Erechim, vocês que estão aqui na volta. Lá na fazenda do Rodrigo está acontecendo um plantio de milho. Hoje, se der condições, ele vai seguir. O operador do Rodrigo não faz 10 metros sem o uso de piloto automático. Sem dúvida nenhuma. Então, o agro hoje... demanda de muita tecnologia. Muita tecnologia, muito conhecimento. E hoje, assim, um grande desafio é buscar esses profissionais, né, que tenham essa aptidão para aprender. Né? Então, graças a Deus, a gente tem buscado, né, tem dado oportunidade, o Rodrigo pode falar isso também, sob o ponto de vista dele como proprietário, né? Ele oportunizou ao rapaz lá que trabalhava, talvez até com o pai dele, num trabalho mais braçal. Hoje ele dá com 4, 5 telas dentro de uma máquina, né, dentro de um pulverizador, dentro de um trator, né, fazendo um trabalho que era inimaginável há pouco tempo atrás. O Save Farm ocupa uma tela do equipamento já existente ou é uma outra tela que tem que ter? Atualmente o produto a gente está desenvolvendo um sistema que seria no padrão ISO, né, Eduardo? A utilização do próprio monitor que a máquina tem, né? Hoje mas a gente tem uma tela nossa, né? Hoje o Save Farm ele tenta ser independente das outras tecnologias, porque ficar dependente das outras pode causar problema. Então ele tem uma tela específica, ele vem com um sensor a cada metro, né? Cabeamento próprio, a válvula, porta-bico e bico, isso a gente entrega tudo que o Save Farm. Essa questão das telas é fundamental. Eu já mal dirijo um carro, né, mas já tive a oportunidade de dirigir o pulverizador. E um momento é sem o piloto automático e outro momento completamente diferente é com o piloto automático. Porque o solo aqui é muito desnivelado, a gente trabalha com coxilhas. E tem as manobras, né? E tem as manobras. Então, o que acontece? Tu ter que andar numa linha reta, porque a pulverização se dá em linha reta na lavoura. Tu ter que andar em linha reta, subindo e descendo coxilha, tem que ter muita prática. Sem o piloto fica ruim. A partir do momento que tu aciona o piloto automático, ele mesmo segue a linha da tela. E daí tu só vai manobrar o trator na curva. E monitorar outras partes que não estaria disponível. A pulverização, molhar a barra, temperatura, muito mais. A toca do tatu acontece muito. E o Save Farm ele foi planejado exatamente para não mudar essa dinâmica. A dinâmica de pulverização é a mesma e a tecnologia do seletivo, ela vai cuidar só do seletivo, vai te dar alertas, ela vem agregar e ser minimamente invasiva. Por que minimamente invasiva?
porque quando a gente fundou a empresa, os recursos financeiros eram mais escassos, né? Então, a gente não podia mexer muito na barra do pulverizador, né? E nem adicionar muito peso, porque imagina se eu quebrasse a barra do Rodrigo, eu ia ter que pagar uma barra pro Rodrigo naquela época. Mas Não ia dar. A gente não tinha, né? que a gente Esse diz orçamento enxuto tem um lado que eu acho muito positivo, porque te leva a buscar soluções que tu, talvez Mais com muito criativas. recurso financeiro, Exatamente. talvez tu Os não nossos ia. concorrentes eles instalam uma barra paralela. A gente não, vamos instalar, vamos ocupar o menor, invadir o mínimo da barra dele para se quebrar, a gente não é ocupado, né? Então a gente fez um sistema que ele só troca o sistema de antigotejo, ele não adiciona muito peso adicional à barra, a gente não coloca, a gente deixa a operação mais ou menos da mesma maneira que ela era. Então assim, a gente que nem a gente comentou, no momento de falha, ele vai aplicar. Então, eu acho Não vai ficar um furo na aplicação. Não. Ele Exatamente. aplica direto. A Daí gente aquele- economiza aquela menos, ponta de mas pulverização. vai sempre aplicar. Então, e também a gente sempre procura, a gente não pode atrapalhar a rotina do Rodrigo, né, e de qualquer produtor, porque isso é custo. O objetivo final não é economizar mais, é que a aplicação ela tenha o controle lá Efetivo. atrás. Seja Então, mais isso bem foi uma feita. coisa que a gente aprendeu muito com o Rodrigo e com os produtores, assim, porque às vezes a engenharia olha assim, o mais legal é eu economizar mais aqui, em vez de aplicar uma faixa maior para ter segurança, não, o legal é começar bem na plantinha e terminar depois. Se tem um ventinho, barra balança, daí, mas isso não é importante. Então, acho que a nossa engenharia aprendeu muito sujando a botina aqui. Mas né? é assim que se torna adequado ao produtor. Porque não adianta tu chegar na minha lavoura e oferecer uma coisa que não serve para mim. Agora é a botina. Agora é a Isso botina. é uma outra Mas área. esse é o agricultor Tem um preconceito moderno. comigo, que é a história do New Balance, né? Que foi por isso que o Juliano ganhou o cargo dele, né? Que uma das primeiras vezes eu fui lá no Rodrigo e eu tava com o New Balance. Né? Eles olharam assim... E já não era branco. Já melhorou, porque na área da saúde a gente é acostumado aí de gravata, terno, algumas coisas mais, né, formais, né? Pelo menos eu tava no New Balance. Eu assim, é verdade, se eu tô de New Balance, que eu tenho que contratar alguém que seja mais agro aqui, porque tava meio... Não, porque eu vou te falar. Hoje tá andando na Alpargata, né? Eduardo, chegou na lavoura de terno e gravata, o pessoal vai te estranhar. Mas vocês falando do que é agregado ao agro, hoje tem até essa parte de vestuário, vai crescendo. Aquela tela que ela é produzida tem uma indústria eletrônica por trás, tem operadores, montadores, assistência técnica. Então hoje a gente não tem mais o cara cortando cana, mas os recursos humanos atrás disso é muito maior que aquele cara cortando cana. E ganhando melhor. Mais qualificado, ganhando melhor, com mais segurança uma qualidade no trabalho, de vida qualidade altíssima. de vida. A gente vê cidades, aqui o Rio Grande do Sul já é mais consolidado, né? Mas a gente vê cidades no Mato Grosso lá que são agros, né? Tu vê um pulverizador passeando no meio da cidade, indo para uma assistência técnica especializada em equipamentos para o agro, né? Então, acho que essa parte de recursos para a cadeia aumentaram de uma maneira absurda, então que compensa muito mais aquele êxodo, né? Das pessoas saindo lá da fazenda, mas o que está atrelado ao campo hoje é muito mais rico, né? E uma geração de impostos também, né? Tu pega o agro, ele não está só ligado à produção e os insumos que entram. Antes de os insumos entrarem, gerou muito emprego. Depois que o produto sai, é outra cadeia de emprego. Então, isso é muito legal do agro. Por isso que a gente fala, o agronegócio é dentro e fora da porteira. Antes, durante e depois da porteira. Não é só o que acontece dentro de uma lavoura, de uma propriedade rural, mas é muito além disso. Como o Juliano colocou, a tecnologia embarcada é fenomenal. Agora a gente está trabalhando um conceito que poucas pessoas eu acho que trabalham no agronegócio, que é o Long Life Learning, que é o aprendizado constante por toda a vida. E a gente quem não gosta, está no setor errado. Porque a gente tem que aceitar que a nossa evolução vai ser constante, às vezes maior do que de uma medicina, de um médico. Eu acompanho a vida de alguns médicos e eu vejo eles sempre estudando. E a nossa não é muito diferente, porque a gente talvez não tão divulgada, né? Pois é, as pessoas talvez não conheçam, mas esse é o nosso princípio, acredito que de todos nós aqui. O que acontece hoje dentro da porteira,
ou na propriedade, enfim, não precisamos falar de Mato Grosso, vamos falar aqui de norte do Rio Grande do Sul. O que acontece hoje dentro de uma propriedade, muito poucos ou poucas pessoas do meio urbano têm o conhecimento. E a gente precisa fazer isso. Essa é a ideia do programa. Exatamente, parabéns para vocês por essa iniciativa, porque ela é, a título de, mesmo profissional, ela pode ser cativante para um monte de gente. Com certeza. E aquele gancho que tu fez anteriormente da necessidade de profissionais de marketing no nosso setor, eu diria que hoje o nosso maior gargalo não é nem a logística, que é o nosso famoso entrave da produção, né? Mas eu diria que é a comunicação, porque... Para com o consumidor Juliano, final, né? a que ponto chegamos? Eu sempre ressalto isso, a que ponto chegamos? Existem caudas, que nada mais é do que a mistura de defensivos agrícolas que a gente pode fazer dentro do tanque, para sair para pulverização. A gente chegou num ponto que a gente pode, em algumas caudas, essa mistura, colocar defensivos químicos com defensivos biológicos, e um não impacta no outro. Claro que não. Ou tem um impacto mínimo, né? Pois é, mas o futuro é esse. É um mix entre químicos, biológicos. E o químico, que eu quero ressaltar, que é muito tido como vilão, e a gente está aqui para plantar a sementinha da verdade, né? Exatamente. É tido como vilão, muitas vezes ele funciona com um ser vivo dentro da mesma cauda e ele não causa impacto, ou causa mínimo impacto, e eu consigo misturar os dois e sair para a lavoura fazer minha aplicação. No entanto, o profissional de marketing é tão necessário porque ninguém sequer desconfia. O que se faz hoje na agricultura brasileira? Essa questão da sustentabilidade... A ideia que se tem é que a agricultura ainda é aquela agricultura dos anos 70, Exato. Né? E o quão ela evoluiu, ninguém sabe. Então a gente quer trazer essas tecnologias, como a de vocês, para ver como a gente evoluiu, como a gente está em outro patamar de agricultura, muito mais sustentável, que é o que eu gostaria de perguntar para vocês. Em termos de sustentabilidade, isso aí tem um impacto muito grande. Menos ativos, menos uso de água. Não, e outra coisa, como a gente veio colocando, o agro não é só dentro da porteira, é toda a questão anterior à porteira, que são as questões da agroindústria também. As indústrias que têm que fornecer para nós todos esses defensivos no momento que tu puder impactar de forma a reduzir o consumo de defensivo, tu pode estar nessa unidade fabril produzindo outra coisa. Tu pode liberar ela para outros setores. Então, é um impacto ambiental que vem de muito antes de dentro da lavoura. Claro, dentro da lavoura tem a questão do consumo de água, da aplicação seletiva apenas naquele ponto necessário, mas toda a demanda agronômica anterior é de um impacto inacreditável. A gente queria saber então de vocês esse impacto na sustentabilidade. Como é que o pessoal está vendo, os agricultores e até a comunidade das cidades, como é que está vendo essa tecnologia? Eu acho que o tema ESG, né, sustentabilidade, ele é atual. Eu acho que o agro faz muito bem isso, faz bastante isso, mas vende mal isso. Né? Então, isso! A gente faz, o agro ele preserva muito o meio ambiente, preserva muito a área de vegetação nativa, mas ele é sempre tido como vilão. Então, o Safe Farm é mais uma iniciativa que ajuda, né, nessa tarefa. Por exemplo, se tu fizer uma comparação, talvez a gente esteja defendendo muito mais o uso de agrotóxicos do que o orgânico, porque numa fazenda de 1.000 hectares, onde tu tem... Defensivos agrícolas. Tu vai fazer uma dessecação que era só em 10%, os outros 90%, 900 hectares, é como se não tivesse uso de nenhum defensivo. E o Safe Farm está proporcionando isso. Tem lugares que é 80%, 90%, 75% que não é usado nada de nenhum defensivo. E o mais importante, o pulo do gato dessa história, que tu está consumindo muito menos defensivo, no entanto, tu está, o que é o nosso foco final, mantendo o resultado. Ou até melhorando. Superior, ou superando o resultado. Nas questões de fito, né? O grande problema acho que é a gente fito, carrega gente? um estigma, né? Explica um pouco aí da fito, A Rodrigo. fito. O pessoal, A às vezes, questão não do entende. estigma, digamos assim, que tu tem um agroquímico ou um defensivo, sabe? Por que tu vai, digamos, fazer uma analogia, o cara tá com uma frieira no pé, o cara aplica um remédio, né? Sim. Mas é o mesmo ativo que eu uso para tratar um certo fungo na minha, né? Então, por que o meu é veneno
e o do pé é remédio? Não, Por e que exatamente isso, todo né? esse debate que a gente está fazendo aqui hoje é visando também a questão econômica, que como a gente colocou, tem impacto lá no finalzinho na cadeia, no consumidor final. Então, por que me diga um motivo que eu vou querer aplicar um defensivo químico com muita tecnologia agregada, consequentemente o valor no meu orçamento é um valor alto. Por que eu gostaria de fazer uso irresponsável dessa substância isso aí não tem cabimento, ou né? além do necessário? Toda essa nossa discussão aqui é para reduzir o uso, para reduzir o consumo, reduzir o valor das coisas. Então, muitas vezes esse nos equívoco... tornar-nos mais competitivos nos no mundo, tornar né? mais competitivos. E muitas vezes a pessoa pensa, vou sair por aí largando agrotóxico. É Não, de evidente que forma não, isso alguma, tem um né? custo Eu acho que elevadíssimo para mim. O ponto mais recente que é na aplicação é por parte do próprio agricultor, que fica, digamos, tem uma consultoria e fala, ó, hoje tu tem um nível de incidência para tu tomar uma ação, certo? De decisão de Sim. aplicar De tal decisão defensivo. de aplicar, né? E eu acho que o agricultor é o mais reticente que... Mais ele demora a aceitar mais a ideia de demora aplicar. de aceitar Com porque certeza. está mexendo no bolso Tá dele mexendo também, no bolso né? fortemente. Então essa ideia do cara ser um poluidor, um maluco aí que está aplicando veneno ou qualquer outro tipo de, né? Então esse Isso é aí um mito hoje que a gente derruba, né? Isso aí já era, né? Não tem benefício para mim nenhum, não, pelo não, contrário, de forma aplicar alguma, né? doses extra do que eu preciso. Eu quero aplicar exatamente o que eu A preciso. necessidade. Nem mais, nem E menos. tentar diminuir a necessidade. Perfeito. Salvo o dia que a gente não tiver necessidade de aplicação nenhuma, né? Aí Isso seria o cenário O perfeito. ideal. o ideal, né? Mas por Mas, enquanto a enfim. gente segue aí lidando com a buva, lidando com... Fala mais uma aí, agora que tá vindo. Amargoso, O Tem amargoso. várias plantas daninhas, Trapoeraba. difícil controle. O próprio Mas azevém. Amarantos. Além dessa aplicação seletiva, que vocês falam que é de planta daninha e tal, eu acho que já está com novas possibilidades o equipamento aí, pelo que eu ouvi falar. O que vocês poderiam falar aí de novas possibilidades de aplicação? O legal do nosso equipamento, né, Eduardo, que ele foi formatado a não ser um simples, digamos, com relação a um paralelo com a concorrência, um sensor. O sensor ou ele faz ou não faz, entendeu? O nosso não é um projeto engessado, né? Como a gente trabalha com câmeras, né, Eduardo? A gente tem possibilidades infinitas, né? Dentro da ampliação de utilização da tecnologia para o uso de agricultura e afins, né? Então, hoje a gente tem algoritmos já sendo testados, né? Que eles nos proporcionam, né? Eu acho que até no curto prazo a gente vai estar se tornando comercial, um controle de forma bastante antecipada, né? E hoje a gente tem alguns senões, né, mais voltados aqui ao uso no estado, né? Por exemplo, no verde sobre verde, a gente tem que ter uma cultura ou uma invasora. O que com- seria Calma aí, verde meu sobre amigo. verde? Pausa. Pois não. O que é o Que verde seria sobre verde verde? sobre verde? O verde sobre verde seria uma aplicação em que a gente já tem a cultura instalada e a gente tem uma erva Incidência de daninha, ervas daninhas. daninha, né? Então, a cultura é verde e a planta daninha é verde. E ela, para Certo. fazer essa leitura, antes vocês estavam falando de o verde sobre a palha, então seriam tons bem diferentes. E seria o agora, marrom e sobre verde, né? Esse verde sobre verde. Hoje, atualmente, o nosso equipamento ele tem que ter uma diferença de biomassa entre a cultura e a invasora, né? Com esse novo algoritmo que a gente está pretendendo largar no curto prazo, isso aí já não influencia mais. ele consegue fazer essa leitura. Ele consegue fazer essa leitura a partir de meio centímetro quadrado, um centímetro quadrado da cultura com a erva daninha, entende? Então tu consegue fazer um controle cultural bem antecipado, né? Lá vem o Edson. E... De Ferri Premium Meats. que show. Top a carninha. Boa, Boa, né? né? Deus o livre. Então vai Agro. falando que eu vou comer. Eu Agro. também. Então, então te dá uma flexibilidade de controle ou, digamos, uma possibilidade de atuação do sistema muito mais ampla do que se tem hoje, né?
Isso através da Rodrigo. questão do uso de imagem, né? Perfeito. E a gente sabe que a agricultura nacional é muito diferenciada do que acontece aqui no Sul. Coloca para nós onde você ou vocês, onde a Savefar está hoje? Hoje a gente está inserido praticamente em todas as principais regiões do agro nacional e em diferentes culturas ou segmentos. Então, nós temos equipamento rodando em todo o Centro-Oeste, temos equipamento rodando no Nordeste. Fala um pouquinho sobre as culturas que acontecem nesses lugares. Hoje a gente atende, então, os grãos tradicionais, né? Trigo, milho, Soja. soja. Estamos nas fibras, né? No algodão, estamos na cana. E estamos em alguma coisa também de culturas perenes, né? Plantações que é uma frutífera, né? O silvicultura, né? Eucalipto? A gente está validando agora para a floresta também. Porque, como o Rodrigo falou, as funcionalidades, elas são, não digo infinitas, mas elas são muito amplas quando você trabalha com uma câmera que pode comandar uma ação, né, de pulverização. Então, nós temos equipamento hoje, não fazendo pulverização, mas fazendo aguação, irrigação. Interessante. Né? Tu tem uma linha de plantas transplantadas ao solo, da qual precisa uma dose de água para ela vingar, né? Que seria a aguação. Fora da pulverização. Fora da Agora pulverização. Então, assim, Redução o de que água. era uma Muito legal. operação, o que era uma operação manual, né? A gente transformou ela em automatizada, aumentando velocidade e levando um número maior de linhas ao mesmo tempo. E o equipamento que era, então, dependia de uma ação manual de acionamento, ele passou a ser automático mediante a leitura de uma imagem daquela câmera. Bom, eu tenho uma planta posicionada nesse ponto e eu vou liberar 3, 4, 5 litros de Uma água plantação nesse de ponto. quê, por exemplo, Juliano? Uma plantação de mudas de eucalipto? Eucalipto, frutífera, laranja, erva medicinal, que é o primeiro caso que a gente trabalhou, é uma erva medicinal, uma cultura de qual, assim, se perdesse uma muda dessa, teria um valor agregado enorme. agregado. Então, assim, a gente brinca, né, Rodrigo? A gente enxerga a aplicação do Save Farm em quase tudo, né? Porque tudo que é possível, você processar uma imagem, tomar uma decisão e liberar alguma coisa, é possível fazer, basta nós treinarmos O né, algoritmo. o algoritmo, enfim, nesse sentido. Eu não tenho dúvidas que esse é o caminho. Tudo que os olhos conseguem ver, a gente consegue traduzir depois em produto. Por- Claro que isso tem um tempo de desenvolvimento, tem implicações, então a gente vai selecionando alguns desafios que normalmente estão atrelados aos nossos clientes. Então, a gente vai moldando o produto conforme as necessidades do cliente, né? O primeiro cliente foi o Rodrigo, agora entrando às vezes no mercado de cana, ele demanda alguma coisa. Bom, Primeiro cliente do mundo. primeiro cliente do mundo. Muito bem! Falando em Corajoso, primeiro cliente, inovador. né? Nós vamos estar agora na primeira feira internacional. A gente fez várias feiras esse ano no Brasil, acho que passou de 10 Principais, né? feiras, a AgriShow, Tecnoshow, e agora A Expo Direto vocês participaram? a Expo Direto não, Então, ano que vem tem que estar aqui. se formos convidados, né? E- A gente vai Fica a fazer dica. a Feira Internacional de Bolonha, na Itália, né? Então Ó, vai que ser a legal. primeira feira que a gente vai estar expondo fora do Brasil, assim, dando os nossos primeiros passos aí em outros países também, né? Então, para nós vai ser importante, porque a gente vai estar levando, tem a responsabilidade de levar o nome do Brasil fora, né? Isso eu acho muito bacana. É tecnologia nossa. Mas aqui também a gente tem o ambiente mais hostil em termos de negócio, de empresa, às vezes de impostos de país e de realidade. O custo assim, do Brasil é complicado. de ter um continente dentro de um país, né? Então a realidade da agricultura no Rio Grande do Sul é diferente do Mato Grosso, do Pará, da Bahia. Então isso nos fez aprender muito como produto e nos deixar preparado para chegar nessas novas realidades. Vento a favor, não decola avião. Então, aqui é perfeito para falar, Vento desenvolver. contra, isso aí. buva. Vento contra é coisa boa demais. O avião vai lá para cima. A gente comentou da buva, né? E olha o quão é desafiador. A gente estava catando, né? Aplicando em buva já há 3, 4 anos aqui no Rio Grande, né? Porque todos os testes eles faziam aplicações comerciais. A gente foi para o Mato Grosso, isso há exatamente 2 anos atrás. E a gente pegou um cenário lá
de buva com restrição hídrica de 90 dias, né? Meu Deus. E fomos aplicar. E tivemos lá... Não, uma pausa necessária aí. Deixa uma soja com restrição hídrica de 90 dias para te ver o que acontece. Morreu. Não sobra nem a palha. A danada e tá a lá. danada tá lá e tá verde. E facilita, tu arranca aquele pé manualmente e ela ainda rebrota. Aí que tá. Ela não estava tão verde, mas ela estava viva. Então a gente teve alguns escapes, que a gente chama, né? Algumas plantas que não sofreram controle na aplicação de teste, né? Do qual a gente conseguiu voltar atrás, como nossas imagens são referenciadas, a gente voltou lá naquelas plantas. Elas são georreferenciadas. Exato. E identificamos que não havia, não tinha acontecido a abertura, né? Não foi pulverizada. Exatamente, e aí vamos ver por quê. Aquela buva, 90 dias sem chuva, ela não estava verde, ela estava azulada. Ele não leu o verde dela, Exatamente. porque ela não estava bem no verde. E aí o que a gente fez? Então, por isso também que é interessante ter um time todo ele no mesmo nível, integrado, enfim. A gente coletou aquelas imagens, os guris lá de Porto Alegre coletaram as imagens, trabalharam em cima daquelas imagens e 12 horas depois a gente estava com o algoritmo pronto para aquela necessidade. Então, Perfeito. até a buva que está presente no Brasil todo, ela é diferente de sul a norte. E acho que esse é um diferencial que o Juliano comentou, assim, a nossa engenharia, ela também é brasileira, né? Então, o nosso P&D, pesquisa e desenvolvimento, tá no Brasil, tá em Porto Alegre e ele vai a campo, né? Então, Dinheiro circulando dentro do Brasil Isso, é importante. e tecnologia direcionada para a nossa necessidade, que a gente sabe que é Às muito vezes diferente pega um multinacional, das demais, né? ela faz uma tropicalização. É uma adaptação de um produto de fora. Mas não se criou uma necessidade do produtor aqui, brasileiro. Eduardo, as pessoas local. muitas vezes não entendem essas diferenças. A grande diferença que eu vejo para o nosso maior concorrente hoje, que é o fornecedor americano, tanto na soja quanto no milho e diversas outras commodities, a questão é que eles têm um inverno muito rigoroso nas áreas de plantio. Então, todo esse comentário que a gente faz a respeito de agricultura tropical é porque a gente não tem O nosso clima é muito inverno que eles têm, que mata erva daninha, que mata pragas. Então, as necessidades são muito diferentes. Uma coisa assim, ó, rodando o Brasil todo, a gente percebe o quão dinâmico é o agro. Perfeito. Então, a gente visitou, né, Rodrigo? Nós visitamos soja há poucas semanas, em Roraima. Né? Então, nós produzimos soja hoje lá do Chuí, né, até Roraima. No calendário, que é, no caso, o calendário americano. Exatamente. Né? Então, assim, o produtor brasileiro, ele não precisa, ele pode plantar soja, ele pode plantar milho, plantar algodão, trigo, em qualquer lugar do mundo. Porque não tem nada mais desafiador do que ser produtor no Brasil. Perfeito. Não só pelo ponto de vista do conhecimento técnico agronômico, fiscal, contábil, logística, impostos. Com certeza. É um herói. É uma bela aventura, né? Pessoal. Preconceitos, Pessoal. muitos preconceitos. E agora? Então, assim, ó, o produtor brasileiro, o produtor nacional Um herói. é um herói. É um herói. É isso aí. Né? E isso não é chover no molhado, não é puxar saco de ninguém, não é realmente Qualquer isso. pessoa que Por empreende quê? no Brasil conhece as Produzir dificuldades. milho, produzir soja nos solos dos Estados Unidos, que são cultivados há 200, 300 anos, né? Bem hortado. Talvez eu esteja exagerando, não sou agrônomo aqui. Mas bem hortado. Agora, bem... tu fazer uma... Nós tivemos semana passada no Vale do Xingu, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, desculpe. Lá, eu e o Rodrigo estivemos lá. O pessoal fazendo aproveitamento de pastagem degradada, né? Áreas que foram abertas há muitos anos. E estão produzindo 70 sacos de soja a partir do segundo ano. Nossa, isso é uma produtividade. Isso demanda de Muita muito conhecimento. bacana. E é mérito do produtor, não só dele. De É toda a mérito cadeia. do agrônomo, da empresa né, de pesquisa que está lá, cientista. dos cientistas. Então, é uma cadeia muito forte que faz com que o agro hoje seja pujante, mesmo ao ponto de todos esses desafios que nós temos. Né? Com certeza. Produtor europeu. Pessoal, para fechar, me respondam sim ou não. O futuro do agronegócio brasileiro, especialmente com relação à sustentabilidade, como que vocês veem?
positivamente, sim ou não? Eu particularmente acho muito positivo, acho que o agro tem que se vender mais, né? As iniciativas como vocês só colaboram por isso. E a gente tem muita tecnologia sendo desenvolvida tanto em manejo, né, e tanto em empresas que estão, acho que, aprimorando o agro. O Save Farm, ele não só entrega um produto, né, os agrônomos fazem todas as primeiras aplicações. Então, essa integração da indústria com o agro, eu acho que ela é muito facilitada aqui no Brasil, porque o agro nosso é muito aberto, assim, ele quer receber tecnologia, ele quer receber... E a gente quer entregar a missão melhor. cumprida. Se eu sou produtor, aonde eu encontro o Save Farm? Aí é o nosso diretor comercial aí, né? Que está facilitado, né? Sim, sem dúvida. O contato vai estar embaixo na telinha. Pessoal, muito obrigada. Teria assunto para continuar mais aí fácil, 1 hora ou 2, mas o nosso tempo é restrito. Então, só tenho que agradecer mais uma Obrigado vez por terem vindo. a estada de vocês aqui conosco, o convite e tal, né? compartilhando aqui informações, e a minha resposta com relação se o futuro é positivo ou não da agricultura com relação à sustentabilidade é sim, com certeza. Muito obrigada. Um brinde, Obrigado. pessoal. A Save Farm. Aí, Vida longa. vida longa ao Amém. Save Farm e ao E ao Agrobar. Agrobar Podcast, com certeza. Isso aí. Agrobar.